pessoal! Em nosso estudo sobre triângulos, em aulas anteriores, já vimos suas características. Se desejar ver as aulas anteriores, deixarei os links aqui na descrição deste vídeo. Hoje, nós vamos falar em congruência de triângulos. Para percebermos a congruência entre triângulos, nós vamos observar algumas características. É possível perceber a congruência existente entre eles, observando seus lados. Se os três lados de um triângulo forem de mesma medida de outro triângulo, significa que existe a congruência entre estes dois triângulos. Se observarmos a medida do lado, do ângulo e do lado e forem as mesmas no outro triângulo, teremos um outro caso de semelhança. Poderemos ainda ter a medida do ângulo, do lado e do ângulo semelhantes entre os dois triângulos. Teremos nesse momento a congruência entre dois triângulos. E ainda lado, ângulo adjacente, quer dizer, este ângulo está associado a este lado e teremos um ângulo oposto. Esse seria o nosso quarto caso de congruência entre triângulos. Vamos fazer estas análises com auxílio do GeoGebra. Vamos ver? Com o auxílio da plataforma GeoGebra, nós vamos poder criar esses casos de congruência. Já conhecemos as janelas de álgebra e de visualização, e aqui, com o auxílio da barra de ferramentas, é que nós vamos fazer as nossas criações. Nestes vários ícones, nós temos em cada um deles algumas opções. Nós vamos, primeiramente, selecionar no ícone polígono. Quando clicarmos, quando acionarmos o botão, ele vai abrir as opções e nós vamos iniciar nosso estudo escolhendo a opção polígono regular, para que, ao definir o primeiro segmento, nós temos todos os demais segmentos com a mesma medida. Basta definir quantos vértices queremos. Como digitei 3, surgiram 3 vértices, ou seja, 3 segmentos com a mesma medida. Vamos descobrir a medida de cada um dos ângulos do nosso triângulo. Para isso, vamos acionar o botão ângulo e vamos clicar em 3 vértices. Sempre o vértice do meio, ou o segundo vértice, é o ângulo que será apontado. Se nós selecionarmos no sentido anti-horário, nós vamos ter a medida desse ângulo externamente. Se nós acionarmos os vértices no sentido horário, nós vamos ter esta informação interna. Então, é no sentido horário que nós vamos usar para saber a amplitude de cada um dos ângulos que compõem o nosso triângulo. Vamos fazer novamente outra figura, selecionar polígono regular novamente e vamos definir no vértice, o número de vértices, 3 vértices, para termos outro triângulo. Percebemos que este novo triângulo, ele tem segmento maior que o primeiro, mas ao clicarmos no ícone ângulo para definirmos a medida de cada ângulo, nós vamos perceber que à medida que estamos definindo a amplitude de cada um dos ângulos que compõem o nosso triângulo, nós vamos percebendo que as medidas todas correspondem a 60 graus, pois se trata de um triângulo regular, ou seja, um triângulo equilátero. E triângulo equilátero possui os 3 ângulos congruentes, todos com a mesma medida, todos com a medida de 60 graus. Repetindo o processo, nós vamos procurar fazer um novo triângulo. Este novo triângulo, nós vamos usar a mesma medida do segmento. Vamos perceber que este triângulo, ele não possui apenas os lados com a mesma medida do triângulo anterior. Ele também possui os mesmos
ângulos nos vértices, as mesmas medidas dos ângulos, o que torna estes dois triângulos não apenas semelhantes pela característica, mas congruentes, porque eles possuem a mesma medida do lado e a mesma medida do ângulo. Vamos construir um outro triângulo. Dessa vez, eu vou colocar o segmento inicial em posição diferente. Mas nós vamos perceber que a medida dos segmentos, a medida dos lados é a mesma. E a medida dos ângulos internos também é a mesma. Portanto, este triângulo, mesmo que em sentido diferente, ele continua sendo congruente aos dois anteriores. Vamos fazer uma nova criação. Vamos clicar um novo polígono, só que dessa vez polígono apenas, não regular, com o objetivo de que nosso triângulo não seja equilátero. Vamos clicar o segmento A até B, do B até o C e do C até o A, que é para fechar os três lados do nosso triângulo. Vamos ver a medida de cada ângulo clicando nos três vértices. Sempre no sentido horário para obter o ângulo interno. Vamos percebendo que os ângulos não têm a mesma medida. Mas, assim como os lados, dois deles possuem a mesma medida. Fazendo o mesmo desenho, a mesma representação, só que em outro sentido. Nós vamos clicar para ter o segmento inicial do triângulo, o primeiro segmento formado, um terceiro ponto para dar a altura do nosso triângulo e fechando no primeiro vértice da construção. Agora vamos medir o ângulo. A malha quadriculada nos auxilia a ter as medidas dos lados. Vejam que a medida dos lados é a mesma, dois lados com a mesma medida e um com a medida diferente, e com o auxílio da ferramenta ângulo, nós estamos percebendo que a medida dos ângulos também é a mesma, ou seja, estes dois triângulos também são congruentes. Vamos construir um novo triângulo acionando o botão polígono. Vamos clicar o primeiro vértice do nosso triângulo, vértice A, ligar até o vértice B, do vértice B ao vértice C, do vértice C ao vértice A novamente para fechar o terceiro lado. Vamos fazer uma outra construção de triângulo, iniciando pelo vértice D ao vértice E, do vértice E ao vértice F e do vértice F ao vértice D novamente para fechar o triângulo. Com o auxílio da malha e do triângulo, nós percebemos as medidas do nosso triângulo, mas se tirássemos a malha e os eixos, nós vamos perceber que uma forma de percebermos a congruência dos triângulos é observando que os lados vão ter as medidas. E aí, como nós sabemos que nós temos as medidas através da janela de álgebra, nós podemos escrever aqui o texto no GeoGebra para termos a visualização da medida de cada segmento. Como nós já havíamos percebido que os triângulos eram congruentes, nós vamos estar atentos em qualquer triângulo às medidas dos lados para percebermos a congruência entre os triângulos. Podemos, nesse tipo de questão, ter alguns questionamentos como um valor desconhecido
para que os triângulos sejam congruentes. Outro caso de congruência é lado, ângulo, lado. Nestes dois triângulos, nós vamos perceber que o ângulo em destaque é o ângulo de 90 graus. E os dois lados que compõem este ângulo, que estão juntos desse ângulo, têm informações. No primeiro, a informação do lado menor, de 2 centímetros, e no segundo, a informação do lado maior, que seria 3 centímetros. Ou seja, podemos afirmar que a medida x no primeiro triângulo, que é o lado associado ao lado maior, ela tem a medida 3, que corresponde ao lado maior do segundo triângulo. E a medida y, que é o lado menor, o menor lado do nosso triângulo, vai corresponder a 2 centímetros. Outro caso de congruência entre triângulos é ângulo, lado, ângulo. Vamos perceber que existem dois triângulos onde um deles tem a informação completa. Tem as duas medidas dos ângulos e tem uma das medidas do segmento. Já no outro triângulo, nós vamos perceber que existe a medida de um dos ângulos e um dos segmentos, o que nos leva a crer que a medida do ângulo do vértice C é a mesma do vértice F do outro triângulo, ou seja, 26,57 graus. Aqui nestes dois triângulos, nós podemos perceber o último caso da congruência de triângulos, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Vamos perceber que em cada um dos dois triângulos existem dois ângulos destacados e existe um segmento em destaque. O segmento não aparece a medida do segmento, mas nós percebemos que existe uma marca com dois tracinhos. Vamos criar essa marca no segundo triângulo para que a gente possa saber como criar. Como nós vamos criar essa marca no segundo triângulo, nós vamos selecionar o segmento que nós desejamos e clicar em Propriedades. Nas propriedades, nós vamos ir à aba Estilo. No estilo, vão abrir algumas opções como a espessura, a opacidade do traço, o estilo ou decoração. No caso, eu vou selecionar decoração e vou ir no segmento desejado, com dois tracinhos. Pronto. Agora nós temos dois triângulos congruentes em função da medida do lado, do ângulo adjacente e do ângulo oposto. Para definirmos o que é o ângulo adjacente e o ângulo oposto. Adjacente é aquele ângulo que se formou junto ao lado em destaque. Oposto é o ângulo que está em frente a este lado em destaque. Podemos, com essas informações, afirmar que o ângulo do vértice E é congruente ao ângulo do vértice B, ou seja, 63,43 graus. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.